Leitura do livro da sabedoria. A vida dos justos está nas mãos de Deus, e nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos parecem ter morrido. Sua saída do mundo foi considerada uma desgraça, e sua partida do meio de nós uma destruição. Mas eles estão em paz. Aos olhos dos homens parecem ter sido castigados, mas sua esperança é cheia de mortalidade, tendo sofrido leves correções. Serão acumulados de grandes bens, porque Deus os pôs à prova e os achou dignos de si. Provou-os como se prova o ouro no fogo, e aceitou-os como ofertas de holocausto. No dia do seu julgamento hão de brilhar, correndo como centelhas no meio da palha. Vão julgar as nações e dominar os povos, e o Senhor reinará sobre eles para sempre. Os que nele confiam compreenderão a verdade, e os que perseveram o amor ficarão junto dele, porque a graça e a misericórdia são para seus eleitos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. As águas repousantes encaminhar e restaurar as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso,
Senhor, habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, de junto de Deus, vestida qual esposa enfeitada para o seu marido. Então, ouvi uma voz forte, que saía do trono e dizia: Esta é a morada de Deus entre os homens. Deus vai morar no meio deles. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles. Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos. A morte não existirá mais, e não haverá mais luto, nem choro, nem dor, porque passou o que havia antes. Aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, eu darei de graça da fonte da água viva. O vencedor receberá esta herança, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto filho único, e sua mãe, que era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: Não chores. Aproximou-se, tocou o caixão, e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia de fato espalhou-se pela Judeia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jovem, eu te ordeno, levanta-te. Que autoridade é essa que Jesus tem de ressuscitar os mortos? Há quem fique nos milagres de Jesus como uma espécie de fonte de supermercado da fé, onde cada um fica só em função de buscar milagres. E fazem com isso os que assim vivem desta fé, dessa forma de fé, ou seja, uma fé justificada exclusivamente na busca de benefícios pessoais, a sua prática de vida cristã. O que muitos católicos não sabem, meus queridos irmãos e irmãs, é que quando nós vemos uma ação de Jesus, que vai além da natureza, como
ressurreição desse jovem, como nas bodas de Caná, que aliás em São João não existe milagre, a palavra milagre é sinal, e João é muito preciso, ele não usa em nenhum lugar, quando Jesus opera um milagre, a palavra milagre, ele usa a palavra sinal. E sabe por quê? Porque para João o que Jesus faz como milagre é apenas para ser um sinal de que ele é o Filho de Deus, um sinal de que ele pode dar algo muito superior a qualquer milagre, a salvação que vem de Deus. Por isso, meus irmãos, quando nós encontramos um sinal, e aqui me permitam usar no lugar da palavra milagre aqui que Lucas usa, sinal, é para indicar. Nunca um sinal que Jesus realiza é como um fim único em si. É para que ele possa comunicar a salvação às pessoas. Prestem atenção então nos sinais, na vida de vocês, do meio da comunidade. Os sinais são indicativos, para que nós não percamos o olhar nas coisas. Por isso sim, o católico que fica na listinha, na espécie de supermercado da fé, ou seja, uma fé toda sustentada numa busca de milagres, com um interesse inclusive muito mercadológico da fé, e um perigo muito grande, hoje multiplica numa pseudo-espiritualidade cristã muitos surgimentos de igrejas que se dizem cristãs, e todas elas vendendo a salvação, que aliás nem fala de salvação, só da prosperidade desse horizonte, tudo nesse tipo de vida de igreja acontece num plano de comprar para adquirir. Por isso eu gosto muito do que um teólogo fala, que para muitos cristãos hoje a fé virou uma espécie de supermercado. Quando eu preciso eu vou, quando eu estou necessitado, está acabando o arroz lá em casa, tem que passar no supermercado. Por isso a metáfora ela é muito boa, para que vocês, nós entendamos o que a gente está fazendo da nossa fé em Cristo ressuscitado, e principalmente como nós abraçamos, alcançamos, compreendemos e vislumbramos a salvação, que é a ação máxima de Deus por nós. Neste sentido, meus irmãos, o que é um sinal? Percebe a distância? Percebe quão pequeno é um sinal? Embora ele tenha um papel na nossa vida. E lógico, quando a gente está doente, quando a gente está com uma pessoa desenganada, o que a gente mais quer é um milagre. E lógico que humanamente falando, nenhum padre ou fiel seria louco se não entendesse a dimensão do fiel. Mas aqui eu estou falando um outro patamar de pessoas que podem rezar, refletir, pensar, e não estando lá, naquele lugar, como alguns de nós, provavelmente muitos já passamos, inclusive eu, quase um ano atrás, no dia 12 de dezembro eu era diagnosticado com câncer, e lógico, quando a gente lida com doenças, com ameaças de vida, quem não quer um milagre, quem não confia? Por isso sim, entendamos que um sinal pode ser consequência de uma vida, e que se mesmo assim não acontece como a gente deseja, nem por isso Deus vai deixar de ser Deus para nós, nem por isso eu vou deixar de confiar. E até no meu caso lá, quando fui diagnosticado, sim, naquele momento, embora as chances eram remotas de um câncer poder me matar, ainda naquele momento do improvável, imponderável de X% de dar errado, ainda assim eu me senti muito preparado, inclusive para a morte, porque eu comecei a entender de um tempo para cá, meus irmãos, que a gente não tem que ter medo, não é da morte, a gente tem que ter medo de uma vida mais ou menos viva, de uma vida mais ou menos pai, de uma vida mais ou menos mãe, de uma vida mais ou menos honesta, de uma vida mais ou menos perdoando, uma vida mais ou menos amando, uma vida mais ou menos realizada no que eu me propus fazer profissionalmente, porque se um dia tivermos consciência da partida, quem já está acostumado comigo em missa de sétimo dia já sabe até de cor essa minha reflexão, se a gente tiver consciência da partida, provavelmente o que mais nós teremos medo, meus irmãos, é de ter consciência de que a minha, a sua vida tenha sido mais ou menos, porque Deus não nos criou para sermos mais ou menos filhos de Deus, mais ou menos gente, mais ou menos cristão, mais ou menos família, uma pessoa mais ou menos realizada.
Porque uma pessoa mais ou menos cristã, realizada, casada, pai, mãe, é uma pessoa mais ou menos feliz. E sim, se todos nós queremos ser felizes, e disso, né, tem um filósofo que faz uma reflexão maravilhosa, todo mundo quer ser feliz nesta vida. A questão é cada um busca ao seu modo a felicidade. Há quem acredita que acumulando dinheiro será feliz. Há quem acredita que acumulando beleza física, 1 a 10, 100 cirurgias plásticas, vai ser feliz com a imagem ideal. Isso nunca chega, porque imagem, né? Então é uma coisa que se projeta, que até os cirurgiões plásticos conhecidos meus falam, olha, dependendo do cliente, do paciente que chega aqui, eu já até desengano, olha no espelho, né? O que você está buscando não é da ordem do bisturi, né? Não é da ordem da plástica. Então o que eu vou fazer aqui não vai mudar quase nada. É porque médico profissional, inclusive, tem que pôr essa ética para a pessoa entender. Seu problema é psicológico, vai fazer terapia para resolver-se com a sua deficiência de imagem. Então há pessoas que acreditam que serão felizes com essa ideia dessa imagem perfeita, outros com as funções que almejam a vida inteira alcançar, e assim muitos condicionamentos. Então todos nós queremos a felicidade. Pena que muitas vezes buscamos no lugar e de forma equivocada. E o que isso tem a ver com a missa de finados? Porque a morte é aquela que tem a maior autoridade de nos fazer pensar na vida. Por isso sim, o nosso medo não deve ser da morte, porque essa com medo ou não vai acontecer para nós e para aqueles que amamos. Se forem antes de nós, então enterraremos, choraremos a Páscoa destes irmãos. Mas sim, é investindo na vida, e a morte nos ajuda a pensar no essencial e deixar o secundário de lado. Por exemplo, numa cultura onde tanta gente briga, odia, destrói o outro, quer ter razão, troque a lógica, eu estou certo, eu tenho razão, pela lógica eu quero amar mais e mais, porque afinal de contas o que celebramos ontem, o caminho dos dias de todos os santos, foram homens e mulheres que amaram desmensuradamente. Como diz São Pedro de Leimar, o nosso santo da Eucaristia, o fundador da minha congregação, o amor deve ser exagerado. E o que é o amor exagerado? Padre Julião Eimar, ele dizia para quem não queria ouvi-lo, o amor exagerado é o amor que vai além do dever, da obrigação, é o amor da generosidade, da gratuidade. Você já alcançou esse caminho de santidade? Amar mesmo quando o outro não merece? Amar mesmo quando o outro lhe faz algo? Amar mesmo quando você julga que esse outro é um ser desprezível, que nada pode lhe dar em troca, que já é, a meu ver, uma visão de soberba e arrogância existencial muito perigosa? Ou seja, você consegue amar para além dos deveres? A sua vida matrimonial, você está amando além do dever? Esse é um dia para pensar, né? A morte faz pensar na vida, para que um dia possamos também, ao chegar no fim da nossa jornada, que pode ser hoje, amanhã, daqui a um ano, 10, 20, 30, 50, sabe-se lá para essas crianças daqui a 80 anos, e você chegar com a vida generosa, farta, e que quando você partir você possa deixar boas memórias, porque como diz uma poetisa, uma poeta, Matilde Campelo, uma poeta portuguesa, né? A vida é feita de boas memórias, e boas memórias nascem de bons encontros. Por isso, um dia, quando partirmos, deixaremos saudade. Saudade é a certeza de que aquele que partiu deixou boas memórias. Então, que tipo de legado você está deixando? Você está construindo, edificando? É coisinha? Dinheiro, função, casa, carro? Ou é além? É além de tudo isso. Por isso, meus irmãos, no instante de silêncio, que esta palavra que escutamos hoje, nossos olhos, da insensatez, como no livro da sabedoria nós ouvimos, e confiarmos em Deus, porque diante da morte, essa indesejada das gentes, como diz um sociólogo especialista na morte, Ernest Becker, é fugir da insensatez de querer desvendar, entender, vencer a morte, porque já sabemos que ela é indestrutível, mas tem uma dimensão em um lugar que ela é vencida,
no campo da fé cristã. Por isso, sim, o insensato, aquele que reduz a vida neste plano, aquele que quer ser feliz neste plano, com totalidade de existência, mas sim, coloque a sua vida em Deus e redimensione esta vida, para que as pequenas felicidades, nas horinhas de distração, como diz o poeta, sejam vividos com inteireza. Por isso, sim, como eu gosto de lembrar num poema que eu escrevi há um tempo atrás, a vida, o momento, é o sacramento do instante. E como sacramento do instante, se eu habito o momento, eu deixo algo de eterno nele. Isso é tão sagrado que essas pessoas pelas quais está rezando aqui hoje, se você for pensar assim, o que mais te marcou nessa pessoa? O que mais, se essa pessoa que faz você rezar por ela hoje, duvido que alguém vai chegar na resposta adquirida nas coisas, nas funções, no testamento. Isso não faz nenhum sentido. Mas sim, foi no café que você tomou com ela, naquela conversa boa daquele almoço, naquele momento depois de um dia de cansaço, quando você chegou na casa da mãe depois de uma viagem, ou antes de dar o último adeus, a sua vida, seu afeto vai te endereçar aos encontros. O seu afeto, a sua memória afetiva vai te levar às palavras, aos gestos, aos olhares, aos encontros. E eles que carregam nessa fragilidade do tempo e do instante as sementes do eterno. É o que faz com que nós não sejamos insensatos, não colocar a confiança nas coisas, nas funções, na ditadura da beleza, no eu estou certo e você está errado. Não, coloquemos tudo no coração de Deus, que nos ama com um amor incomensurável. E que partiram, como nos diz o livro da sabedoria, estão em paz pela nossa fé. Aos olhos dos homens parecem ter sido castigados, mas a sua esperança é cheia de imortalidade. Nessa certeza, meus irmãos, que nós devemos contemplar o encontro de Jesus com aquela viúva. Já perdeu a sua referência de segurança, porque na cultura judaica, uma mulher sem o marido era uma mulher entregue, a um desencontro, a um desamparo, a uma desconsideração social e religiosa muito grande. E para piorar a vida dessa viúva de filho único, a sua última garantia de estabilidade de vida social, religiosa, também morreu. É isso que Jesus está fazendo ao ressuscitar esse filho único. Está devolvendo essa mulher, pela compaixão, a confiança de que ela deve colocar em Deus a sua vida. E a esperança em Deus, e devolvendo a esta mulher, então, o filho que ela havia perdido. Por isso, meus irmãos, se é a compaixão que opera milagres, como que você tem vivido no campo da compaixão? Porque na cultura do eu estou certo, você está errado, não há compaixão, só há julgamento, Com que tristeza a gente vê essa tragédia do Rio de Janeiro, onde, parecendo uma partida de futebol, as pessoas escolhem lados onde estamos falando de vida. E todos que morreram ali, todos, policiais, civis, estamos falando daquela mãe, daquele pai, naquela situação tão delicada, sofrida, daqueles desesperos de perderem seus filhos para a violência, para o crime. Por isso, meus irmãos, no mundo onde cada um é advogado de defesa, acusação, juiz, tribunal e sentença, não há lugar nessa cultura para compaixão. Compaixão é o que faz com que a gente não saiba e não consiga explicar um monte de coisa, mas apenas queira amar, queira ver diante dessa tragédia o sofrimento humano, a sociedade em colapso, e cada um se perguntando: o que eu posso fazer para deixar para os meus filhos um mundo melhor? O que eu estou fazendo a partir da minha fé para que a violência diminua, começando dentro de casa, no casamento, com os filhos, no trabalho, no trânsito? A violência tem um lastro de destruição incomensurável e que deságua a nossa pior imagem nos bolsões de miséria. Por isso, sim, meus irmãos, a coisa não é simples e não é fácil. Por isso, diante da morte, talvez a melhor palavra seja o silêncio. Por isso, diante da morte, do absurdo da morte,
E quando vemos então mortes como no Rio de Janeiro, o silêncio da oração de quem tem humildade de existir apenas pode dizer assim: eu não entendo um monte de coisas, Senhor. Eu só peço por essas famílias, todas elas que estão enterrando os seus esposos, filhos, os seus pais, enfim, os seus irmãos, e para que a violência cesse, porque afinal de contas, todos corremos riscos num mundo violento como o que presenciamos, no céu, na terra, no mar, em qualquer lugar. Por isso que num dia como esse da morte, dê compaixão no seu coração, peça a Deus essa graça, dê mais amor para que o mundo cresça a partir da sua bondade, e não da lógica que segrega, separa, destrói e de forma tão violenta vai criando mais rios de violência ainda, né? Então, no instante de silêncio, peçamos a Deus que Ele dê isso que deu a Jesus, compaixão diante da dor alheia, onde Jesus não quer saber os motivos e a razão, quer apenas amar e ser tocado pela dor de quem sofre. Porque, afinal de contas, quando alguém está sofrendo, ela não precisa de explicação ou razão. Tá vendo? Eu te falei, você sabia, até seus filhos, né? Só quer ser amado, só quer ser acolhido, com compaixão. E no segundo momento, diálogos, perguntas, reflexões. Mas quando a dor se instala com a face cruel da morte, a palavra é abraço, amor, compaixão. Então, meus irmãos, aqueles que celebram a Páscoa de seus entes queridos de uma forma mais sensível, que Deus nos dê essa capacidade de amar mais e melhor, para sermos um dia também lembrados com saudade e não com lamentos de como quem diz, já foi tarde. Que Deus nos abençoe e que a nossa melhor versão ainda possa vir enquanto estamos vivos, caminhando para a eternidade. Amém? Amém. Senhor Deus, contamos com o vosso auxílio. Olhe por nós neste dia e vinde em nosso encontro, pois a vós pedimos em cada prece. Senhor, dai-nos um coração puro. Vamos repetir? Senhor, dai-nos um coração puro. Recebei em vossos braços as crianças que chamastes à vossa casa definitiva. Rezemos. Senhor, dai-nos um coração puro. Escutai o coração de cada pai e mãe que se curvam para pedir-vos pelos filhos doentes, para que tenham a cura. Rezemos. Senhor, dai-nos um coração puro. Fazei com que todas as crianças sintam-se protegidas e tenham oportunidades iguais na sociedade. Rezemos. Senhor, dai-nos um coração puro. Senhor, esteja em todos os lares, para que nunca falte alimento, remédios e educação para as crianças. Rezemos. Senhor, dai-nos um coração puro. Pedimos pelos responsáveis, pais, padrinhos, catequistas e todos os adultos, para que tenham um olhar carinhoso com as crianças. Rezemos. Senhor, dai-nos um coração puro. Por todas as famílias enlutadas neste dia, do Rio de Janeiro, no mundo inteiro, principalmente as vítimas da violência, das maldades, das misérias humanas, pela família do Luca Prado, que aqui celebra o seu 7º dia, enfim, por todos que estão sofrendo de uma forma mais profunda a partida de alguém, por eles nós vos pedimos. No instante de silêncio, dirija a Deus também a sua prece a partir dessa liturgia de finados.